Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui então para dar início à nossa aula de Parashá da semana. E hoje então estudaremos juntos a Parashat Vayechi. Parashat Vayechi, que se encontra em Bereshit, capítulo 47 e 28, até o capítulo 50, verso 26, que é o final do próprio livro. Certo dia, um grande e rico empresário viajou com o seu filho de 8 anos de idade até uma pequena cidade do interior. O empresário tinha o firme propósito de mostrar ao filho como existem pessoas pobres que não têm nada na vida. Passaram 2 dias em um sítio muito simples de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao menino: "E aí, filhão, como foi a viagem para você?" "Ah, muito boa, pai", respondeu o menino. "Você viu, filho, como as pessoas podem ser pobres? Não sei como é que existe gente assim no mundo. Não é mesmo, meu filho?" "Sim, pai", retrucou o filho, bastante pensativo. "E o que você aprendeu com tudo que viu nesses dias?" E o menino então respondeu com toda a sinceridade de uma criança: Pai, eu vi que nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes, e eles têm as estrelas e a lua no céu. Nós temos alguns canários que vivem tristes, presos em uma gaiola, e eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer-lhes, todas soltas. Nossa comida é industrializada e a deles é pescada no riacho e colhida na horta. Eu observei também que eles rezam antes de qualquer refeição, enquanto nós sentamos à mesa e falamos de negócios e eventos sociais, preocupados apenas com a etiqueta. Quando fui dormir no quarto do menino, eu passei muita vergonha, pois não sabia nem mesmo rezar, enquanto ele sentou-se antes de dormir e agradeceu a Deus por tudo, inclusive pela nossa visita em sua casa. Nós aqui em casa vamos para o quarto, deitamos, assistimos TV e dormimos. Outra coisa, pai, continuou o garoto, eu dormi na rede do menino enquanto ele dormiu no chão, pois não havia rede para os dois. Já em nossa casa, nós colocamos a nossa empregada para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos, sem nenhum conforto, enquanto temos camas macias e cheirosas sobrando, mas que ficam guardadas para aqueles hóspedes chatos e gananciosos que sempre vêm nos visitar. E enquanto o pequeno garoto falava, o pai ficava cada vez mais envergonhado. E o filho, na sua sábia ingenuidade, levantou-se, abraçou o pai e finalizou: "Obrigado, pai, por ter me mostrado como nós somos pobres e mesquinhos. Tudo que você tem depende da maneira como você olha, da maneira como você valoriza. Se você tem amor, amigos, família, saúde, você recebeu de Deus tudo o que você precisa. Porém, se você é egoísta e pobre de espírito, então, na verdade, você não tem absolutamente nada." Com a paraxá dessa semana, Vayechi, que descreve a morte do nosso primeiro patriarca Yaakov, terminamos então o ciclo da primeira leitura do primeiro livro da Torá, chamado Bereshit, mais conhecido como o livro da criação. Mas por que o livro inteiro é chamado de livro da criação, se a criação do mundo se concentra apenas na primeira paraxá, chamada ela mesma de Bereshit? Bem, isso ocorre porque na Parashat Bereshit a Torá nos conta somente sobre a criação física do mundo, enquanto o resto do livro nos ensina sobre a construção espiritual do mundo, sendo os 3 primeiros patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, os 3 pilares ou os 3 sustentáculos do mundo espiritual. Yaakov, pouco antes de falecer, reuniu todos os seus filhos e deu para cada um deles brachot, ou bênçãos. Na brachá que ele deu para Yosef está escrito: "E abençoou a Yosef e disse:
Deus, diante de quem andaram meus pais, Abraham e Isaac, Deus que me alimentou desde quando eu nasci até este dia. Bereshit 48:15. É interessante perceber que quando Jacob fez esse agradecimento a Deus, ele já era um homem muito rico, além de ser pai do vice-rei do Egito. Por que então ele referiu-se a Deus como aquele que me alimentou? Ele não precisava agradecer por coisas maiores e mais importantes do que o pão que comeu todos os dias da sua vida? Bem, em geral as pessoas sabem reconhecer e agradecer por uma bondade recebida. Uma pessoa que recebeu um presente agradece imediatamente. Mas um dos maiores problemas do ser humano é que quando recebemos bondades o tempo todo, nos acostumamos e deixamos de perceber e agradecer a quem nos faz o bem, ao nosso benfeitor. Isso acontece em nosso trabalho, com nossos amigos e até mesmo com a nossa família. Em geral, quanto mais próximo o benfeitor, e quanto mais constante é a bondade, menor é o grau de percepção e de agradecimento. Por exemplo, quantas vezes agradecemos aos nossos pais pelo almoço, pelo jantar? Estamos tão acostumados a chegar em casa, a comida estar pronta, né, servida na mesa, que nos esquecemos o quanto as pessoas se esforçam para que aquele jantar esteja tão caprichado. Quem é casado, por exemplo, esquece de agradecer a sua esposa, etc. Com o tempo nós consideramos inclusive que a pessoa não fez nada mais, nada menos do que a sua obrigação. O problema é que este fenômeno ocorre também no nosso relacionamento com Deus, pois dele recebemos bondades tão constantes e tão importantes em nossa vida que deixamos de apreciar e reconhecer. Foi justamente por isso que os sábios instituíram a obrigação para os judeus, para que eles recitem Berachot antes de qualquer proveito que se possa tirar do mundo material, ou como agradecimento por coisas boas que recebem, como por exemplo nas Berachot da manhã, nas quais eles agradecem pela visão, por poderem caminhar e até mesmo pelas roupas e sapatos que vestem. Outro exemplo são as Berachot que se faz antes de consumir qualquer tipo de alimento. Alimentar-se é algo tão natural e tão cotidiano que se faz sem prestar atenção. Por isso, os sábios fixaram as Berachot para despertar o nosso reconhecimento de que os alimentos, todos eles vêm de Deus. A fonte é o próprio Criador. Justamente por ser um ato tão cotidiano, talvez possa-se pensar que não é mais do que a obrigação de Deus de nos mandar alimentos. As Berachot, porém, lembram que todos os alimentos que consumimos são uma grande bondade do Criador. Um dos principais propósitos da Tefilá, das rezas, também é fazer a conexão com o Eterno, com o Criador, para que se possa reconhecer a sua bondade. É por isso que os sábios, quando fixaram as palavras da Amidá, o Shemona Esrei, a reza silenciosa, começaram com 3 Berachot de louvor para Deus antes dos pedidos pessoais. E logo na primeira Berachá, os sábios escreveram que Deus é Konei Hakol. A tradução literal é que Deus é o dono de todas as coisas, pois foi Ele quem criou todo o universo a partir do nada. Mas os sábios explicam que Konei Hakol também significa aquele que recria tudo a cada instante. Mas o que isso significa? Deus não criou tudo durante os 7 dias da criação? Por exemplo, quando um marceneiro faz uma mesa, depois que ela está pronta, não é necessário recriá-la a cada instante. Então, por que dizemos na Tefilá que Deus recria tudo a cada instante? Existe uma grande diferença entre atos de criação de um ser humano e os atos da criação de Deus. Quando um marceneiro faz uma mesa, na verdade ele não está criando nada, ele está apenas transformando a matéria pré-existente. Ele pega pedaços de madeira e apenas corta, cola e prega. Por isso, depois da mesa estar pronta, não é necessário recriar
absolutamente nada, pois, na verdade, nada foi criado, tudo já existe, foi apenas uma transformação. Já as criações de Deus foram feitas a partir do nada, por isso precisam ser recriadas a cada instante. Muitas coisas que existem no universo material, no mundo material, servem como exemplos para entender conceitos espirituais. Um paralelo interessante desse conceito são as sessões de cinema antigas que utilizavam os velhos projetores com fitas. Cada fita continha milhares e milhares de pequenos quadros com fotos estáticas que, ao serem passadas em alta velocidade diante da lente, causavam a ilusão de movimento. Imagine se o responsável pelo projetor resolvesse no meio do filme cortar alguns quadrados, alguns pequenos quadros. O que aconteceria? O filme ficaria esburacado, poderia até mesmo parar. Assim também ocorre conosco. Cada instante é como se fosse um pequeno quadro no filme de nossas vidas, cujo script Deus precisa reescrever a cada instante. E o que isto quer dizer? Que apesar de não percebermos, Deus está recriando o mundo e a existência a cada instante. É Ele o fator de agregação de tudo aquilo que existe, que dá consistência a tudo que existe. Se Ele por algum momento parasse de criar, tudo terminaria imediatamente. Isto é uma bondade que não tem limites, não tem tamanho, e vivemos sem nem ao menos perceber. Portanto, recebemos bondades de Deus a cada segundo, a cada instante de nossas vidas, mas não reconhecemos. É este o grande louvor que a Torá está dando para Yaakov, que apesar de toda a sua riqueza, sabia que até mesmo cada pequeno pedaço de pão que ele comia era uma grande bondade do Criador. Assim, devemos nos comportar, refletindo e tentando prestar atenção a tudo de bom que recebemos dos outros, principalmente daqueles que mais nos fazem bem e que menos são reconhecidos. Yaakov viveu no exílio do Egito durante 17 anos. Estes foram os melhores e mais tranquilos anos da sua vida. A saudade de seu querido filho Yosef foi o que levou ao Egito, embora acorrentado a grilhões de ferro, de acordo com os sábios. Por esse motivo, Yaakov abandonou sua terra e, ao aproximar-se o dia da sua morte, ele chamou Yosef para pedir-lhe: Não me sepultes no Egito. Quando eu dormir com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás em sua sepultura. Bereshit 47, 29 a 30. De acordo com os comentaristas, Yaakov fez questão de ser preciso em suas palavras. Ele queria que seu pedido fosse compreendido e executado de acordo com as suas intenções. Assim, não se satisfez em pedir que não fosse sepultado no Egito. Yosef poderia imaginar que seu pai não desejava ter sua sepultura definitiva naquela terra, não se importando em ser sepultado ali provisoriamente, até que os judeus deixassem o Egito. Aliás, foi assim que ocorreu com o próprio Yosef e seus irmãos, cujos sarcófagos foram transportados quando houve o êxodo do Egito. Por isso, Yaakov fez questão de acrescentar: Quando eu dormir com meus pais, tu me levarás do Egito. Ou seja, imediatamente, sem demora, e sem que haja túmulo provisório. Yosef, obviamente, prometeu: Eu farei como tu disseste. Bereshit 47, 30. No momento que armazenou tudo sobre seus cuidados, deu-lhes ao povo das cidades a cada ano o suficiente para sustentá-los, para que não desperdiçassem, pois juntaram todo tipo de alimento, até mesmo passas e outros alimentos semelhantes. Ou seja, no entanto, para nosso espanto, Yaakov não se contentou com essa promessa solene. Mesmo sabendo que Yosef não violaria a promessa, Yaakov quis oficializá-la através de um juramento. Bereshit 47, 31. Ele queria estar totalmente seguro
e sem qualquer dúvida de que seu desejo seria cumprido. Apenas após o juramento de Yosef é que ele agradeceu a Deus por haver atendido o seu último pedido. E curvou-se Israel sobre a cabeceira da cama. Bereshit 47, 31. Yaakov temia a ideia de ser enterrado no Egito. Ela causava-lhe verdadeiro pavor. O Midrash menciona vários motivos que poderiam ser causas de tal temor. Nós citaremos apenas dois deles. Por que Yaakov, nosso patriarca, pediu para não ser enterrado no Egito? Para que não fosse idolatrado. Bereshit Rabbah 96. Yaakov era admirado na terra de seu exílio como uma figura mágica, respeitada pelo povo egípcio. Se fosse enterrado naquela terra, seu túmulo se transformaria em local sagrado de peregrinação e local de adoração. Ser idolatrado após a morte seria um final trágico para uma pessoa que simbolizou a fé no Deus único durante a sua vida. Para que o povo de Israel não desejasse permanecer no Egito de modo permanente, pois poderiam dizer: se não fosse esta uma terra santa, Yaakov, nosso patriarca, não teria sido enterrado nela. Sefer HaParashiot. Através do pedido de ser enterrado na terra de Israel, Yaakov combatia uma tendência de imigração de seus descendentes. Tal tendência começou a surgir naquela época, e este trecho da Torá apresenta uma alusão a esta perigosa atitude. E esteve Israel na terra do Egito, na terra de Goshen, e adquiriram possessões. Bereshit 47, 27. O sepultamento de Yaakov no Egito, mesmo que de forma temporária, seria interpretado por seus filhos como um enraizamento naquela terra. Seria como se o Egito fosse também uma terra de consagração, pois do contrário, como Yaakov poderia ser enterrado nela? Por esse motivo, Yaakov exigiu de forma clara e inequívoca que o seu sarcófago fosse transportado imediatamente após a sua morte à terra de Israel, para que o povo então soubesse, mesmo durante o período de exílio, onde era o seu verdadeiro lar. Continuando o estudo desse trecho da Torá, acompanhamos Yosef, o primeiro judeu a se tornar ministro do planejamento no mundo antigo, até o seu repouso eterno. Yosef morreu aos 110 anos, saciado de dias e de aventuras. Bereshit 50, 26. E ele nos deixou então uma história de vida rica e triste. Dentre todos os seus feitos e aventuras, abordaremos o capítulo de suas realizações econômicas. Talvez possamos obter algum benefício dos segredos da economia acertada, realmente acertada, desenvolvida por José no Egito. José foi alçado ao elevado cargo em que se encontrava após decifrar os sonhos do faraó. O rei, todo-poderoso, encarregou-o de concretizar um plano de combate à fome que se aproximava. Outorgou-lhe poderes ditatoriais, devendo todo o povo obedecê-lo. Bereshit 41, verso 40. Aquele não era o momento apropriado para a execução de planos econômicos excepcionais. Por quê? Porque, na verdade, havia então fartura e florescimento econômico no Egito. Não obstante, Yosef enfrentou a sociedade fortemente consumista e rica do Egito, a qual naturalmente buscava satisfazer os seus desejos e caprichos mais imediatos, sem considerar possíveis implicações no futuro. Yosef, por força da sua autoridade e da sua personalidade, exigiu então do povo egípcio empenho para evitar a calamidade.
Se acompanharmos suas atividades desde o início, compreenderemos seu sucesso em impor a sua vontade ao povo. Temos diante de nós um governante exemplar que, ao fazer o planejamento macroeconômico da nação, não se esqueceu das facetas morais nem ignorou suas próprias obrigações, apesar do cargo elevado que ocupava. Assim, deu-se início às suas atividades. E saiu Yosef de diante do faraó e passou por toda a terra do Egito. Bereshit 41, 46. Ou seja, Yosef não iniciou seu trabalho sentado atrás de uma escrivaninha. Com o primeiro passo, saiu a campo para ver o povo com os seus próprios olhos, percorrendo pessoalmente o país para conhecer as necessidades das pessoas. O novo governante parecia não depositar muita confiança em seus burocratas. Sua próxima etapa foi organizar uma grande operação de coleta e armazenagem de grãos por todo o país. E juntou todo o alimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e forneceu o alimento nas cidades. E aconteceu e anotou Yosef grãos como areia do mar. E amontoou Yosef grãos como areia do mar. Bereshit 41, 48, 49. E o Rambam fala em seu comentário, ou melhor, o Ramban Nachmanides, no momento que armazenou tudo sobre seus cuidados, deu-lhes ao povo das cidades a cada ano o suficiente para sustentá-los, para que não desperdiçassem. Ou seja, Yosef fez um estoque governamental, evitando intencionalmente a estocagem privada, a qual geraria o ágio e faria florescer o egoísmo. Vemos assim que Yosef preocupou-se em combinar sua doutrina econômica com valores morais desde o princípio da aplicação de seu planejamento. A estocagem de excedentes e o racionamento de alimentos trouxeram diversos bens à sociedade egípcia, pois retraíram o consumo excessivo e elevaram o nível de vida, brecando assim a corrida desenfreada por produtos de luxo e devolvendo a ela a simplicidade. E ainda houve mais benefícios. A divisão equitativa dos alimentos diminuiu as diferenças sociais e preparou a população para enfrentar a escassez dos anos de seca. É importante realçarmos que Yosef não nacionalizou arbitrariamente a safra do país. Diz o Rabi Hirsch o seguinte: ele comprou o alimento de cada cidade e guardou-o como propriedade do Estado. Mais tarde, nos anos de necessidade, vendeu-os aos habitantes de todas as cidades. Assim logrou um equilíbrio sábio na economia de grãos. O homem economiza o que compra com o seu dinheiro, mas desperdiça o que ganha de presente. Assim também a psicologia foi utilizada a serviço da economia. No entanto, sua abordagem especial transparece mais claramente nas leis que Yosef criou, as quais foram feitas para evitar a agiotagem, o surgimento do mercado ilegal e a inflação de preços. Assim relata o Midrash Rabbah 91.4. 1. Nenhuma pessoa poderá entrar com mais de um burro. 2. Fica proibido levar burros carregados de grãos de um lugar a outro. 3. Nenhuma pessoa pode entrar antes que sejam escritos seu nome e os nomes de seu pai e avós. Estas foram leis inovadoras que tinham o intuito de evitar os fenômenos acima descritos. Analisaremos cada uma delas. A primeira: nenhuma pessoa poderá entrar na cidade com mais de um burro. Refere-se ao racionamento de mercadorias imposto à sociedade. A pessoa que viesse aos depósitos de comida com 2 burros provavelmente teria a intenção de tomar grãos para negociar, visto que a carga de um já bastava para o sustento de uma família. Yosef previu o fenômeno e proibiu de antemão. A segunda lei mencionada, fica proibido levar burros carregados de grãos de um lugar a outro, completa o esquema organizacional da armazenagem. Conforme o texto bíblico, a armazenagem foi feita com base em cada cidade, distrital, e não de forma nacional. E guardou o alimento nas cidades. Ou seja, os silos foram erguidos ao lado de cada cidade e não em um local central. Isto foi feito para evitar que os cidadãos tivessem de empreender grandes caminhadas para buscar suas cotas.
Portanto, cada pessoa se dirigia aos silos e depósitos da cidade grande mais próxima, à sua casa, quando precisava comprar grãos ou qualquer outros produtos necessários à sua subsistência. No entanto, para dar consistência e força à batalha que travava contra o contrabando e a agiotagem, Yosef proibiu o transporte de mercadorias entre as cidades, fechando assim mais um canal propício a fraudes. A terceira lei: nenhuma pessoa pode entrar antes que sejam escritos seu nome e os nomes de seus pais e avós. Também foi feita para melhorar a fiscalização e o controle. Esta lei pode atribuir a Yosef o título de inventor do passaporte e da carteira de identidade. O intuito era claro: evitar que as pessoas pudessem se abastecer, diversas vezes alegando que não houvessem recebido ainda a sua cota. Yosef demonstrou também generosidade e honestidade. Durante os anos de seca e fome, ele abasteceu também os países vizinhos. E de toda a terra vinham ao Egito para comprar de Yosef, porque havia crescido a fome em toda a terra. Bereshit 41, 57. A solidariedade humana tem sua expressão neste verso. Não há fronteiras quando trata-se de ajudar aos necessitados. Há países que não aprenderam esse ensinamento de forma tão suficiente, ou clara, até os dias de hoje. De fato, esta sensibilidade ao sofrimento das pessoas que o cercavam cresceu muito em sua alma, alcançando dimensões incomparáveis. Quando Yaakov e seus irmãos chegaram ao Egito, ele passou a sustentá-los, conforme está escrito. E sustentou Yosef a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, e deu-lhes pão, segundo o número de crianças. Bereshit 47, 12. Sem qualquer proteção ou consideração especial, sua família recebeu a mesma quantidade de alimentos que qualquer outra família egípcia. Apesar de ter a possibilidade de fornecer-lhes mais alimentos, deu-lhes apenas o necessário, conforme dizem os sábios no tratado Ta'anit 11. Em uma época em que o povo está sofrendo, a pessoa não deve dizer: irei à minha casa, comerei e beberei e estarei em paz com a minha alma. Ovadias Forno. Yosef foi um líder que comungou das dores do povo, sem viver de forma alienada ou usufruir das regalias possibilitadas pelo poder. Esta era a grande peculiaridade de José, ou Yosef. E Yosef, ele era governador da terra, ele é que fazia vender a todos os povos da terra. Bereshit 42, 6. Era ele quem vendia pessoalmente aos povos da terra, sem a utilização de subordinados, para que não seja cometida injustiça contra alguém e para dar o exemplo pessoal do quanto é necessário se esforçar e labutar na virtude da compaixão. Citei Cohen. A compaixão e o senso de responsabilidade o levaram, de acordo com o Midrash, a não provar do pão durante todo o período da seca até o anoitecer, até ter atendido a todos. Tochen Alilot. Para fecharmos esta sessão, citaremos mais um traço de perfeição de sua personalidade. A história não se esqueceu de nos relatar o destino dado a Yosef, a fortuna que acumulou vendendo trigo ao Egito e aos demais povos. E recolheu Yosef todo o dinheiro encontrado na terra do Egito, e trouxe Yosef o dinheiro à casa de Faraó. Bereshit 48, verso 14. Yosef entregou ao Faraó todo o dinheiro acumulado, o que certamente era e é uma exceção entre os detentores de poder no mundo. Não é outro, portanto, o motivo pelo qual é justamente Yosef quem simboliza tão judaicamente a palavra Sadik, ou seja, aquele que é justo. Encerramos então aqui o nosso comentário sobre a Parashá da semana. Espero que tenha sido de proveito a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana. Emir Tzir Hashem. Shabbat Shalom Lechulam.